E aí, pessoal, atualizando o Grêmio neste final de sexta-feira com muitas novidades. Primeiro treino de Thiago Nunes, tem também as questões envolvendo contratações para a base, nem tão para a base assim, tem também a lista de relacionados e o que ela quer dizer já dentro do novo trabalho do treinador. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista sem antes. No primeiro comentário você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com um investimento de R$67. Não perca esta oportunidade, está aqui no link, tanto na descrição como no primeiro comentário desse vídeo. Tem muita informação, gente, para a gente colocar aqui. Eu anotei tudo para que a gente possa fazer algo bem organizado aqui, colocando as situações todas em cima de uma realidade que é o trabalho do novo treinador do Grêmio. Vocês viram a coletiva, a gente já falou sobre toda a coletiva de imprensa de Thiago Nunes, mas hoje ele participou do primeiro trabalho dentro do campo e já teve que criar uma relação para jogar contra o Ipiranga de Erechim pelo Gauchão amanhã à noite. E isso já mostra também alguns posicionamentos do treinador. Vamos à lista e aí depois eu tenho alguns comentários sobre isso, porque tem até contratação que o Grêmio informou hoje, uma contratação interessante que a gente vai discutir. Mas vamos lá. Goleiros relacionados para o jogo contra o Ipiranga, Breno e Chapecó. Para mim, a grande confirmação do Grêmio nesse início de temporada é Breno, né? Breno chega com status de completa... Olha, não tem discussão o Breno nesse momento. O início de temporada de 2021 para o Breno foi perfeito, ele é o goleiro titular e tem junto com ele Gabriel Chapecó. Na defesa, volta Diogo Barbosa como lateral. Lembrando, ele foi cortado em razão do Covid e ele está de volta. Então nós temos Cortez e Diogo Barbosa para o lado esquerdo, Rafinha e Wanderson para o lado direito. Então começa a se montar isso. Aí vai se perguntar o Guilherme Guedes. Lembrando, Guilherme Guedes não está na lista definitiva do campeonato, por isso não está relacionado para esse jogo, imagino eu que por isso. Zagueiros, apenas 3 mais uma vez. Paulo Miranda, Tonhão e Juan. Tonhão foi expulso ontem pela Sul-Americana, mas deve jogar ao lado de Juan, que também é um jogador que está confirmando a sua condição, sobretudo de titularidade. Aí vai se dizer César e Jeromel e Kahneman. Ambos estão liberados, mas não viajaram para recondicionarem fisicamente. Junto com eles também o Maico. O Maico, que também está liberado, também acabou preservado em razão desse trabalho de recondicionamento físico. Vamos chegar nos volantes. Lucas Silva, Matheus Henrique, Darlan, Thiago Santos e, mais uma vez, Vitor Bobsin. É preciso, mais uma vez, referir que Vitor Bobsin ganha espaço interno, ainda não renovou o contrato, se imagina que sim, assim como o Breno, e a gente tem mais uma vez a figura dele, ele se constituindo no quinto volante do trabalho. Tem mais o Michael que não veio, então Lucas Silva, Matheus Henrique, Darlan, o Thiago Santos, que para muitos vai ser titular, e Vitor Bobsin. Como meia, segue apenas a figura de Jean-Pierre. Não voltou ainda o Pedro Lucas, já tinham nos dito que voltaria, não voltou. Então, Jean-Pierre é o único meia relacionado, o único meia de característica de meia relacionado. Atacantes, Diego Souza, Diego Churin, Elias Ferreira, Léo Chu, Léo Pereira e Ricardinho. Vamos lá, rapidamente a gente precisa colocar aqui alguns pontos importantes dessa lista. Primeira delas, o Grêmio de fato praticamente descarta Vitor Ferraz, praticamente descarta Everton. O Grêmio começa a reformular o seu grupo. Com relação ao Alisson, a notícia é muito ruim. O Alisson sofreu uma ruptura ligamentar de alto grau no tornozelo direito e tem previsão de 8 semanas parado. Ou seja, estamos falando de 2 meses sem Alisson. O Grêmio vai ter que se reinventar nesses 2 meses. Alisson, que é titular, muitos criticavam ele. Ele é titular naquele pisão que ele tomou no tornozelo ontem. Acabou tirando o Alisson aí de combate por 2 semanas. É muita coisa, né? É muita coisa, mas essa é a notícia, não tem que fazer. Outra notícia interessante aqui, rapidamente eu passo. Hoje teve o sorteio da Copa do Brasil. O início da Copa do Brasil é em junho. E o Grêmio estreia contra o Brasiliense. Mais uma vez, o sorteio ajudando o Grêmio. Aí o Grêmio pega o Brasiliense na primeira fase, na sua primeira fase.
depois vai vir as oitavas e aí começa a apertar um pouco, a engrossar um pouco o caldo, mas até agora, mais uma vez, um bom sorteio. Aí pegamos o Brasiliense. Vamos às contratações. Olha que interessante. E eu falo muito interessante porque vai se dizer, pô, esse não é meio para base, né, César? Pois é. O Grêmio fez contratações para base. Primeiro deles, o Grêmio contratou o atacante Macario, de 20 anos. 20 anos. Que estava no América do Rio. Jogador natural do Rio de Janeiro, chegou com um contrato até o final de 22, ou seja, um ano e meio de contrato. E reforça a categoria sub-20, mas é o último ano de sub-20. Então é um jogador que vai aí logo tá à disposição da transição, não tenho nenhuma dúvida disso. O Grêmio contratou também, junto ao Deportivo Perilima, o volante Lee Edson, de 18 anos, jogador integrará o time sub-19 e tem empréstimo até o final de julho, então pouco tempo por aí. E o Grêmio contratou o atacante Isaac também, de 18 anos, que também chega para reforçar essa equipe sub-19, aí mais em nível de teste, ambos os jogadores, e o Grêmio levando assim. Esse de 20 anos, vamos lá, 20 anos, jogador do América do Rio, então a gente tem que observar um pouco mais com calma. Qual é a grande expectativa que a gente tem para o jogo, né? O que a gente pode colocar e em cima dessa situação a gente tentar entender o que a gente pode imaginar para o jogo de amanhã. O que a gente ouviu do trabalho do treinador é que ele deve começar a movimentar as peças no meio-campo, saindo do 4-2-3-1 para o 4-1-2, 4-4-1, criando uma linha de 2 médio volantes, colocando o centroavante numa linha com mais um atacante em volta. Existem possibilidades de modificação. Estou curioso pelo time de amanhã, em razão de não ter o Alisson, para saber que modelo ele vai botar por ali. Se ele vai botar outro atacante, pode ser o Léo Chu, ou se ele vai botar o Léo Pereira, que é um jogador mais de posicionamento, que não é tão atacante assim. Essa, para mim, é a grande dúvida. Essa, para mim, é a grande dúvida do jogo e a gente vai, através dessa escalação, já ter uma ideia de como ele vai posicionar. Será que ele vai posicionar o Thiago Santos com o GPR voltando um pouco, jogando ao lado do Matheus Henrique ou do Darlan? Ou será que ele vai trazer os dois extremos para jogar em 2 linhas de 4? Essa, para mim, é a grande questão que nós vamos amanhã começar a decifrar. O Grêmio vai mudar, vocês podem apostar. O Grêmio não vai permanecer com aquele esquema que tem. Eu não estou nem falando na parte numérica do esquema, 4-2-3-1, 4-4-3, não interessa. Eu estou falando na forma de movimentação que o time desenvolve. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.